A paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos, graças a Deus, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra, uma reflexão da Bíblia Sagrada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, guarde, proteja e faça companhia para você, para toda a sua casa, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero ler a Bíblia Sagrada, Eclesiastes. Talvez você já tenha lido esse livro, né? Leia, que é muito importante. A gente aprende muita coisa nesse livro, que foi escrito pelo rei Salomão, o homem mais sábio da terra. Antes dele e depois não houve homem nenhum como ele. Só Jesus foi maior do que ele. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, onde diz assim, olha, preste atenção, esse versículo, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Está aqui na Bíblia. É a Bíblia que diz. É a palavra de Deus que está acima de tudo e de todos, que diz, porque os vivos, eu e você, qualquer homem, seja rico ou pobre, sábio ou leigo, seja de qualquer raça, qualquer cultura, qualquer cor, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória, está aqui, ficou entregue ao esquecimento. Então, aqui, quem morreu, a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Seja um pai, seja a mãe, ou um filho, uma filha, ou um avô, uma avó, ou um neto, uma neta, enfim, seja um parente, um amigo, um conhecido, seja o homem mais rico da terra, mais sábio, mais leigo. Está aqui na Bíblia. A memória foi entregue ao esquecimento. Então essa pessoa que morreu, que faleceu, não tem como ela se lembrar de mim ou de você. Não tem como ela interceder por mim e por você. Não tem como ela pedir a Deus por você e por mim, a não ser Jesus Cristo. Ele sim, ele morreu, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e foi visto aqui na terra. Ele ficou aqui ainda na terra 40 dias e foi visto por mais de 500 testemunhas. Agora, Jesus ele pode interceder por mim e por você, como está escrito Romanos capítulo 8. Que Jesus intercede por nós junto do Pai. E o Espírito Santo, que está aqui conosco, que foi enviado pelo Senhor Jesus, porque ele disse, eu vou, mas eu enviarei
outro Consolador semelhante a mim e estará para sempre convosco. Então Jesus lá no céu, ele ressuscitou, ele subiu ao céu. Atos capítulo 1, versículo 8. Ele subiu aos céus, assentou à destra de Deus e intercede por nós. Porque ele morreu, venceu a morte, ressuscitou. E ele enviou o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que está aqui junto conosco, a igreja, e o Espírito Santo, que conhece as nossas fraquezas, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Mas o homem e a mulher que morreu, seja ele quem for, a memória foi entregue ao esquecimento. A memória ficou ao esquecimento. Ele não tem mais lembrança das coisas daqui da terra. Ele não tem mais lembrança. Acabou. A memória morreu. Foi entregue ao esquecimento. Está dizendo esquecimento total. Então quem morreu, não tem como ele olhar para mim e para você, interceder por mim e por você, pedir por mim e por você. Porque está aqui na Bíblia. Não está escrito no jornal, na revista. Não está escrito numa placa. Não está escrito num livro. Está escrito na Bíblia, o livro dos livros. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Está aqui. Todos os homens que estão vivos sabem que hão de morrer. O salmista chega a dizer, não lembro o salmo, ele diz assim: não há homem que viva sobre a terra e não prove a morte. Então todos os homens estão sujeitos a passar pela morte, como diz aqui. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Todos os vivos sabem que hão de morrer. A gente não sabe o dia, não sabe a hora, o mês, o ano, mas nós vamos provar a morte. A não ser que, a Bíblia diz, Jesus voltará. E quando ele voltar, os que estiverem vivos aqui, seguindo seu caminho, guardando a sua palavra, não provará a morte, mas o seu corpo será transformado num corpo incorruptível, um corpo de glória. Não provará a morte. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Seremos transformados num novo corpo e não provaremos a morte. Mas se Jesus não voltar e alguém morrer, eu, você, qualquer um morrer, a memória vai para o esquecimento. Eu não vou lembrar mais aqui do meu filho, da minha filha, do meu vizinho, do meu amigo, do meu parente. Eu não vou lembrar da igreja, eu não vou lembrar das coisas aqui da terra, porque a memória foi para o esquecimento. Foi para o esquecimento. Assim como Deus, quando perdoa os nossos pecados, está lá acho que em Miqueias, quando Deus perdoa os nossos pecados, quando nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, e Ele nos concede o perdão, a Bíblia diz que Deus ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados e as nossas iniquidades. Então aqui os vivos sabem que hão de morrer. Está aqui. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Está aqui. Os que morreram, a memória foi para o esquecimento, ele não sabe de coisa nenhuma, então não tem como consultar o morto a favor dos vivos. Até porque a Bíblia proíbe isso. Acho que Isaías capítulo 8, se não me engano, a Bíblia proíbe consultar os mortos a favor dos vivos, porque a memória dos mortos foi para o esquecimento. Está aqui. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, não sabem de nada. Quem sabe é Deus, porque Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Quem sabe é Deus, que criou todas as coisas.
que está no domínio, no poder de todas as coisas. E quem sabe é a gente. Eu e você que ainda estamos vivos, sabemos, ouvimos, vemos, falamos e movemos aqui nessa terra ainda. Mas os mortos, a memória foi entregue ao esquecimento. Está na Bíblia. Então não podemos consultar os mortos a favor dos vivos. Temos que consultar a Deus. Se você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, homens e mulheres consultavam a Deus a respeito de qualquer coisa. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, tem resposta para todas as coisas na vida do homem e da mulher aqui nessa terra. Então, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Está aqui na Bíblia, Eclesiastes 9, versículo 5. Leia na sua casa. Leia esse capítulo todo. Olha que coisa linda. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa. Além deles não saber nada, a memória foi para o esquecimento, não tem recompensa de nada aqui nessa terra. Ele deixou tudo para trás, deixou riqueza, deixou casa, deixou os seus bens, as suas terras, deixou, enfim, tudo que ele possuía aqui, ele deixou aqui. Ele não tem mais recompensa, ele não sabe com quem ficou, se dividiu, se brigaram, ele não sabe. Ele não tem recompensa de nada disso mais. Mas a sua memória, olha aí, ficou entregue ao esquecimento. Está entregue. Está entregue na mão do esquecimento. Então acabou. Então a Bíblia diz que quem morreu, ele não volta mais para falar com fulano, falar com ciclano, faça isso ou faça aquilo, como tem muita gente que consulta os mortos a favor dos vivos. O fulano apareceu para mim, o ciclano, não. Isso foi o inimigo, Satanás. O diabo não é de admirar que a Bíblia diz que ele até se transfigura em anjo de luz para enganar o ser humano na terra. Né? Como lá Saul desobedeceu a Deus e consultou a feiticeira. Foi lá consultar os mortos, foi lá consultar Samuel, mas não era Samuel, era o inimigo enganando Saul. No entanto que Saul morreu por causa da sua feitiçaria e desobediência a Deus. A Bíblia diz, vamos ler Jó capítulo 7, olha o que a Bíblia diz. Jó capítulo 7, preste atenção, versículo 9 e 10. Olha, Jó, livro de Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10. Depois você lê na sua casa. Ó, tal como a nuvem se desfaz e passa, ou seja, assim como a nuvem, ela vem e ela vai embora. Ela vem e ela passa. Está aqui na Bíblia. Aquele que desce a sepultura, aquele que desce a cova, está aqui na Bíblia. Olha aí. Nunca tornará a subir. Se subiu alguém e falou com você, isso é o inimigo que está te enganando. Ah, foi o meu pai, foi minha mãe, foi meu irmão, minha irmã, foi meu vizinho, foi meu amigo. Não, é o inimigo. Porque está aqui na Bíblia. Assim como a nuvem vem e vai embora, assim como a nuvem vem e passa, está aqui, ó. Aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir. Está aqui, nunca tornará a subir, nunca. Está dizendo nunca a palavra de Deus. Então aquele que morreu, desceu a sepultura, ele não vai subir outra vez para falar com você. Se aparecer para você, é o inimigo que está te enganando. Está aqui, porque a memória dessa pessoa foi para o esquecimento. Ainda que ele foi uma pessoa boa aqui na terra, fez boas obras, enfim, se ele fez o bem ou se ele fez o mal, ele não vai subir e falar com você, porque a memória foi entregue ao esquecimento. Porque Salomão disse, o que sucede ao justo, sucede ao ímpio.
Ou seja, o justo morre, o ímpio morre, mas a memória foi entregue ao esquecimento. Então está aqui Jó capítulo 7, versículo 9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Versículo 10. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Ou seja, ele não volta mais para sua casa onde ele morava. Se ele morava no bairro tal, na cidade tal, no país tal, no município tal, onde ele morava, ele não sobe, ele não vem mais para sua casa para falar com fulano, com ciclano. A memória foi entregue ao esquecimento, ele não lembra de mais nada. Quem lembra é a gente que está vivo, porque a nossa memória não foi entregue ao esquecimento, ela está viva, está acesa. Mas quem morreu, a memória foi entregue ao esquecimento. Está aqui na Bíblia, leia Jó capítulo 7, versículo 9 e 10. A Bíblia diz ainda, vamos ler, Salmo 82, Salmo 82, versículo 7. Olha o que diz a Bíblia. Todavia, como homens, morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Ou seja, todo homem está sujeito a morrer. Seja o homem humilde, o exaltado, seja o homem rico ou pobre, seja um príncipe, seja, enfim, qualquer homem na terra. Seja uma empregada doméstica, um servente pedreiro, um mestre de obra, um médico, um advogado, um juiz, um promotor, um pastor, um padre, um papa, seja um empresário, seja qual for o homem, qual for o príncipe. Está aqui, ó. Como homem morrereis, e a memória vai para o esquecimento. Ele não lembra de nada aqui da terra mais. Ele não lembra mais da sua família, da sua casa. Ele não lembra mais do seu trabalho. Ele não lembra mais de nada. Está na Bíblia Sagrada. Olha aqui. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer príncipe. Está aqui, ó. E como qualquer príncipe. Está aqui. Então pode ser o homem mais rico, famoso da terra. Uma hora a morte vem. Uma hora ele vai descer a sepultura. E a memória vai para o esquecimento. Acabou. O certo é a gente crer na palavra de Deus. Confiar na palavra de Deus. A Bíblia diz ainda, vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 27. Olha o que diz a Bíblia. Após a morte. Se morreu com Cristo, salvação. Se morreu sem Cristo, perdição. O próprio Daniel, capítulo 12, versículo 2, ele fala assim, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra. Ele está dizendo, muitos dos que morreram desceram ao pó da terra, desceram à sepultura, a memória foi entregue ao esquecimento. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a perdição e horror eterno. Então o certo é preparar a nossa vida, porque ao morrer com Cristo, você estará guardado para o dia da ressurreição, para a vida eterna. Porque está escrito, Daniel capítulo 12, versículo 2, muitos, milhares e milhares e milhares que estão no pó da terra, que já morreram, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, se você morrer em Cristo, você vai ressuscitar para a vida eterna, o gozo eterno. Hebreus 9, 27 diz assim, ó. E como aos homens está ordenado, determinado, morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo final.
Então está ordenado, determinado pela palavra de Deus, o homem morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo final. Então o certo é preparar a nossa vida com Deus, com Jesus, obedecendo a palavra, seguindo o caminho do Senhor. Por quê? Porque se eu e você guardarmos e ouvirmos a palavra e obedecer, a morte não terá poder sobre nós. Não terá poder. Podemos morrer fisicamente, mas vamos ressuscitar, assim como Deus ressuscitou a Cristo, Deus também nos ressuscitará em Cristo para a glória dele. Porque após a morte, a memória foi entregue ao esquecimento. Depois disso, virá o juízo final. E se morreu com Jesus, se morreu salvo, vida eterna, ressurreição para a vida eterna. Fora isto, condenação. Porque em Apocalipse fala que bem-aventurado são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Porque sobre esses não terá poder a segunda morte. Que a primeira morte física, a segunda morte, a morte eterna. Está na Bíblia. Está na Bíblia Sagrada. Então o certo é preparar a nossa vida. É saber que enquanto você está vivo, você tem esperança. Porque a Bíblia diz no Salmo, não me lembro o Salmo, mas não sei se é o Salmo 6 ou 7, a Bíblia fala o seguinte, que na morte não há lembrança de Deus. A lembrança de Deus é agora em vida. A chance de salvação, a chance de alcançar a vida eterna é agora, entregando a vida para Jesus, entregando a vida para Cristo, seguindo o caminho de Cristo, obedecendo a palavra de Cristo. Está na Bíblia. Então na morte não há lembrança de Deus. Se morreu sem Cristo, a memória foi para o esquecimento. Vai ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno. Aos homens está ordenado morrer uma única vez. Depois disso segue-se o juízo. É o juízo. Porque está escrito em Romanos, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então o certo, preparar nossa vida, preparar a sua vida e buscar a palavra de Deus, consultar a palavra de Deus. Não consultar os mortos a favor dos vivos, porque os mortos morreram, a memória foi para o esquecimento, eles não têm recompensa de nada aqui na terra. Mas os vivos, nós sabemos que vamos morrer. Então vamos preparar nossa vida com Cristo, na palavra do Senhor. Está aqui na Bíblia. Eclesiastes 9, versículo 5. Coisa linda a palavra do Senhor. Vamos voltar aqui para nós ler outra vez. Em nome do Senhor Jesus. Eclesiastes, capítulo 9. Glória a Deus. É a Bíblia que fala, é a Bíblia. É a palavra do Senhor que diz isso aqui. Olha lá, vamos ler. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento, meu irmão. Está aqui na palavra de Deus. Versículo 6, olha o que diz. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja, que é a coisa que está no coração dos seres humanos, já pereceu. Ou seja, se ele foi um homem amoroso, ele pereceu, a sua memória foi entregue ao esquecimento. Se ele foi um homem cheio de ódio, ele pereceu, a sua memória foi entregue ao esquecimento. Se ele foi uma pessoa cheia de inveja e pereceu, sua memória foi entregue ao esquecimento. Olha aqui, e jamais, e já não tem parte alguma neste século. Ele não tem mais parte nessa terra. Então como que uma pessoa
vai aparecer para você, para alguém, e dizer que sou eu sou o fulano, eu sou o ciclano. Se a memória for para o esquecimento, se ele não tem parte nenhuma nesse século, se ele não tem parte nenhuma nessa terra, então não pode consultar os mortos a favor dos vivos. Está aqui, ó. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória, aliás, o versículo 6, né? Voltando aqui, e jamais, e já não tem, tá aqui, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tá aqui na Bíblia, Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. Então ele não tem mais recompensa de nada do que se faz debaixo desse sol. Quem tem recompensa é eu e você que estamos vivos. Quem faz parte é eu e você que ainda estamos vivos, que podemos nos arrepender, buscar a Deus, ouvir a palavra, guardar a palavra de Deus. Mas para quem morreu, a memória foi para o esquecimento. Ele não tem parte em coisa nenhuma, ele não tem recompensa de mais nada aqui na terra. Tudo que se faz debaixo do sol, para ele já era. Então, meu irmão, fica com essa palavra, medita nessa palavra, compartilha essa palavra, porque essa palavra é a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Glória a Deus, né? Então é isso aí, fique na paz, fique na bênção, que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus proteja e que Deus faça companhia a você, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos consultar a palavra de Deus. Consultar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira e fiel. Fiel e digna de toda aceitação, viva e eficaz, pura e santa. Palavra de Deus. Amém? Fique na paz, fique na bênção e não se esqueça, a vida é assim. Jesus é em primeiro lugar. Amém? Fique na bênção. Obrigado. Ouça esse vídeo. Veja esse vídeo, medite na palavra. A gente está aqui para aprender uns com os outros e a palavra de Deus nos ensina tudo, não é verdade? E é isso aí. Medite na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória.